Meus irmãos, muito obrigado por estarem conosco todo esse tempo. Agora nós vamos abrir para perguntas, ok? E vamos respondendo aqui algumas perguntas de vocês. Eu espero que vocês saiam daqui iluminados com esse estudo. Espero que vocês estejam sentindo a presença de Mashiach, essa luz divina. Eu estou sentindo a presença de Yeshua muito forte e eu espero que você esteja sentindo, porque nós não estamos pregando, lançando ensinamentos humanos. Nós estamos aqui com ensinamentos espirituais. Nós estamos aqui sendo iluminados, nós estamos sendo fortalecidos. Isso que você tem que entender, esse nosso estudo, meus irmãos. É até uma coisa interessante, né? No aramaico, a palavra, geralmente, evangelho, no aramaico às vezes aparece algo parecido com o grego, evangelion, mas às vezes aparece sivartha. Sivartha significa mensagem de esperança, significa boas novas, mas vem de um verbo que também significa alimentar. Alimentar. Então, a palavra de Yeshua, ela não é uma mensagem comum. Ela é um alimento espiritual. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Hashem. Então, espero que você saia daqui alimentado em seu espírito, que você seja impactado, ok? E vamos agora responder algumas perguntas, mas eu fico muito feliz aqui com a presença de todos vocês. Primeira pergunta, Juraci Bispo. Vamos ficar com Mashiach, mas e os que ficarem terão outra chance? Vejam só, nós estudamos, já vale a pena, não sei se você estava presente na semana passada, quando nós estudamos o que ocorrerá depois da guerra de Gog e Magog e a inauguração da era messiânica, em que as nações da terra terão que subir para adorar ao Rei dos Reis na festa de Sukkot. E está escrito que o Eterno vai dar não está escrito, né? Os rabinos, eu coloquei na tela, fala que o Eterno vai dar uma segunda chance aos que sobrarem. Porque Gog e Magog, em Apocalipse, vai morrer muita gente, né? A humanidade vai ser muito dizimada. Mas vai sobrar um pouco de gente. E aí tem aquela profecia de Zacarias 14, que nós vimos na semana passada, de que as nações vão ter que subir na festa de Sukkot para adorar o Rei dos Reis. Isso será uma segunda chance. E aí fala que alguns vão e outros não irão. E aí tem aquela questão da chuva, que eu até expliquei toda a simbologia. Mas depois do milênio, nós saberemos por Apocalipse que Hassatan vai ser solto, vai pegar muita gente e vai ter uma outra rebelião, mas aí depois vai ser a definitiva. Depois disso, Hassatan vai ser lançado no lago de fogo junto com aqueles rebeldes, ok? Bem, eu tentei explicar rapidamente, mas por isso que eu sempre falo, vale a pena, meus irmãos, vocês assistirem todos os estudos, porque isso a gente falou semana passada, não só isso, assistir, tem gente que assiste, porque muita gente vem de meio evangélico. Até tô dando uma dica agora para todos, tá? Não é só para quem fez a pergunta, não. Para todos vocês. Muitos de vocês eu vejo que estudam comigo, mas têm o hábito de sentar, ouvir e acabou. Porque quase todos vocês, talvez 100%, sei lá, vieram de igreja. Na igreja você vai, senta, assiste uma pregação e acabou. Isso tá errado. Eu, quando vou assistir qualquer coisa, eu tô com papel, caneta e anotando tudo. Tudo. Essas telinhas que eu coloco aí, se eu fosse vocês, eu ia dar print em tudo, ia printar tudo e guardar em um arquivo. Ia printar tudo. E o Talmud diz assim, que um aluno, ele tem que rever 100 vezes a lição do seu mestre. Aí um aluno, uma vez, estudou 100 vezes a mesma lição e falou pro mestre, olha, eu já estudei 100. E daí o mestre fala pra ele, estude 101 vezes, estude mais uma, 100 é pouco, 101. Então, esses estudos você tem que rever quantas vezes? 100 vezes. Por isso que Israel produziu muitos sábios.
até antes de Yeshua. Então, uma mensagem dessa que eu dei no passado, printa e lê 100 vezes até ficar na veia. Eu mesmo, eu pego minhas pregações, eu leio. Isso que eu ministrei hoje, eu vou ficar lendo, até eu morrer, eu mesmo vou ficar lendo, para nunca esquecer. Então vale a pena ficar na veia. Repito, o que eu preguei hoje, ano que vem, daqui a 3, 4 meses, eu vou pegar e ficar lendo de novo, tudo, para nunca esquecer. Então, eu costumo falar, a mensagem tem que ficar na veia, tal como o sangue flui na minha veia, a palavra do Eterno tem que fluir comigo, ok? Então é um conselho que eu dou a todos, que eu sei que muita gente aí geralmente chega assim, não anota nada, isso é comum, até na minha Kehillah mesmo, o pessoal senta, fica assim assistindo, eu repito, qualquer lugar que eu vou com papel, caneta e tomo nota de tudo. Ok? Isso é uma forma correta de estudar. Isso é uma dica, tá bom? Se você quiser virar um sábio, você tem que adotar essa técnica. Isso não é uma pergunta, mas eu tô dando aí uma lição importantíssima. Por quê? Porque senão eu vou ensinar uma coisa hoje. Daqui a um mês, você vai ficar com a mesma dúvida, e você nunca irá avançar. Isso é uma dica para todos, inclusive para o pessoal da minha congregação. Porque senão você nunca vai progredir. Anderson, ao sermos arrebatados, estaremos em corpo glorificado e imortal? Sim. Vai ser, o Shaul falou em Romanos, teremos o corpo glorificado. E assim estaremos com Israel, com esse corpo glorificado, vivendo em meio a pessoas, estando elas em um corpo mortal mesmo? Se sim, vai ser parecido os 40 dias de Yeshua. Bem, isso aí é um assunto longo, mas vejam só. Aqueles que serão arrebatados terão um corpo glorificado? Sim, porque está em Romanos. Agora, e nós vamos viver com Yeshua na era messiânica, em que não haverá morte. Para nós que estamos com os corpos o quê? Glorificados. Não haverá morte, nós não vamos morrer. Por quê? Se eu estou morto, se eu ressuscitei, eu não vou morrer de novo. E se eu estou vivo e tive o corpo glorificado, eu não vou morrer de novo, conforme Isaías fala que na era messiânica não haverá morte. Agora, nas nações, aqueles que sobrarem, lembram o shiur da aula passada, semana passada, aqueles das nações que vão ter que adorar na festa de Sukkot, aqueles que sobrarem, obviamente, eles vão morrer, porque eles vão estar durante um milênio, mas eles não estarão em Israel. O sujeito ele está fora do reino de Yeshua. Tanto é que eles vão morrer, eles vão viver muitos anos, tá? Eles vão viver muitos e muitos anos, 100 anos, 110, mas depois do milênio, essas pessoas que estiverem vivas, Satanás vai ser solto e vai enganar quem? Satanás, Anderson, não vai poder enganar quem está com o corpo glorificado, porque esse já foi salvo, esse já está glorificado, esse já está embutido da glória de Hashem. Quem está totalmente investido da glória de Hashem não vai conseguir ser enganado por Hashem. Por quê? Porque o sujeito morreu, ressuscitou, está com um corpo glorioso, vivendo a luz de Yeshua. Então esse não pode ser enganado. Quem vai ser enganado são os outros que não têm esse corpo glorificado, que forem nascendo durante o milênio. Então eu costumo até falar que parece algo doideira, mas é assim, haverá duas espécies na Terra. E você bem colocou aqui, que está em Mateus, que quando Yeshua ressuscitou, fala que houve pessoas que ressuscitaram também ali, ok? Há pessoas que ressuscitaram. Então, na verdade, haverá duas espécies de seres humanos. Aqueles que vivem na terra de Israel, que não é esse pedacinho de terra, não. A terra que o Eterno prometeu vai do rio Nilo ao Eufrates, todo o Oriente Médio praticamente. Então, haverá aqueles que moram no reino messiânico de Yeshua, os que morreram
que foram ressuscitados e aqueles que estão vivos foram arrebatados, voltaram todo mundo com um corpo glorioso, a gente não morre e haverá aqueles que vão morrer que estão fora do reino, ok? Mas a tua pergunta foi muito boa, porque essa é uma pergunta muito interessante, ok? Muito boa mesmo, parabéns. Pergunta: quem são os 24 anciãos? Ora, os 24 anciãos, isso daí não tem como saber, tal como no show passado, sobre as duas testemunhas de Apocalipse, eu falei que existem várias e várias e várias o quê? Correntes, várias e várias explicações, ok? Expliquei que existem várias. Agora, de um modo geral, muitos falam que são seres sobrenaturais. Muitos explicam que são seres sobrenaturais, seria um tipo de malar, um tipo de mensageiro, um tipo de anjo que teriam uma posição especial ali diante do trono de Hashem. Por quê? Porque esses teólogos fazem um paralelo com Ezequiel, em que havia pessoas ali no trono de Hashem, ok? Mas, ou seja, não seria João, Pedro, José, não seria nada disso. Seriam Malachim, seriam anjos de alta autoridade espiritual, seriam seres celestiais, ok? Poxa, então a doutrina cristã de que a igreja não passará pela tribulação não é verdadeira? Sim, essa doutrina de que a igreja não passará pela grande tribulação, que a igreja não passará, é uma doutrina errada. Tão errada que Yeshua que falou isso. Yeshua, Mateus 24, 29, que eu coloquei aí na tela, fala que o arrebatamento será depois, em aramaico, bathar, depois, e em grego está metá, que significa também depois. Então, tanto no aramaico quanto no grego, Mateus 24, 29, falam isso, ok? Então não tem como correr. Bem, próxima pergunta aqui. O julgamento será também na terra ou nos céus? Veja só. Isso daí parece até uma pergunta, não é exatamente igual, mas fizeram-me algum tempo atrás, que tem uma coisa interessante. Vejam, quem morreu e será ressuscitado no corpo glorioso é quem é salvo. Vamos usar um termo para entender melhor. Quem é salvo, que é o que está em Tessalonicenses. Então, obviamente, e nós sabemos que quando alguém morre, ou a pessoa, o morto, ou você vai para o Gan Eden, ou você vai para o Gehinnom. Né? Eu morri hoje. Ou eu vou para Gan Eden, eu quero ir para o Gan Eden, ou para o Gehinnom, que é o lugar dos ímpios, e Gan Eden é o lugar dos justos. Então, quando a gente morre, automaticamente já há o quê? Separação de quem vai para um lugar e quem vai para o outro. Ou seja, existe um pré-julgamento. Existe um pré-julgamento, ok? Porque você morreu, se você vai para o lugar dos justos, significa que o Eterno disse que você é justo. Se você vai para o Gehinnom, significa que você é ímpio. Então, existe isso. Para quem morre. Quem estiver aqui na Terra com a volta de Yeshua, se você for arrebatado, significa que você foi salvo, porque seu corpo foi o quê? Glorificado, ok? E daí o julgamento será o quê? Tipo aqui na Terra, ok? Agora, existe uma outra coisa, por isso que eu tô falando que depende. Se você morreu, você vai pro Gan Eden ou Gehinnom, lá em cima que você vai saber. Então não será nesse mundo. Se você está aqui na Terra e se você for arrebatado, você sabe que você está salvo porque você está sendo arrebatado, ok? Agora, existe um outro julgamento, que é o julgamento dos ímpios, ok? Que ocorrerá também nos céus para aqueles que morreram. E existe também depois o julgamento de Apocalipse do grande trono branco, ok? Então, as escrituras às vezes falam de vários tipos de julgamento diferente, ok? O julgamento do grande trono branco. Então, isso é importante falar porque às vezes a pessoa tenta pegar tudo e coloca num pacote só. A pessoa
eu costumo até falar, né? Às vezes a pessoa tem uma visão unívoca, você vê um texto só. Quando você começa a ver vários textos, você vê que o negócio ele não é uma coisa cartesiana, ou seja, existe mais de um tipo de julgamento, ok? Então depende, tem gente que vai ser julgada aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se você morreu, né? Quem me fez a pergunta, se você morre hoje e vai pro Gan Eden, significa que você foi julgado e vai pro lugar dos justos. Se você vai pro Guerrinom, significa que você foi pro lugar dos ímpios. Se você tá aqui na Terra e Yeshua volta, você é arrebatado, você é salvo. Se você tá aqui na Terra, você é condenado, pulverizado, exterminado, significa que você tá condenado, ok? E existe isso e existe também o outro tipo de julgamento, que é em Apocalipse, o julgamento do grande trono branco. Outra pergunta. Onde encontro que os 1000 anos que serão... Os 1000 anos serão na terra e não no céu? Onde Satanás ficará preso? Veja, onde eu encontro? O próprio livro de Apocalipse. O milênio é aqui na terra. Por quê? E como que eu sei disso? Lendo a literalidade de Apocalipse. Fala que Satanás sairá para enganar todas as nações. Depois, então ele vai enganar as nações no céu? É claro que não, né? Ou seja, Apocalipse fala que ele vai enganar as nações da terra. Se ele vai enganar as nações da terra, onde isso ocorre? Aqui na terra, ok? Só pode ser aqui na terra. E eu sei disso também o quê? Dos profetas. Por quê, meus irmãos? Um grande erro da teologia cristã, e isso que as pessoas às vezes confundem, é o seguinte... E tua pergunta é fantástica, tá? Tua pergunta é muito boa mesmo. E eu tô muito alegre de respondê-la. Por quê? Qual é o problema da teologia cristã? Por isso que eu coloquei aquela tabelinha. A teologia cristã inventa um montão de coisas sem ir no pensamento judaico antigo. Vejam, a Bíblia é um livro escrito pelo povo de Israel, até a Brit Hadashah, todos, no livro que eu acabei de escrever, e espero que seja lançado em breve, até Lucas, ele era judeu também, e eu mostro provas sobre isso. Toda a Bíblia foi escrita por judeus, toda a Bíblia foi escrita por judeus. Então, para você interpretar um livro, você tem que entender a cultura na qual aquele livro foi escrito. Não adianta você, por exemplo, se eu pegar um livro budista para ler, eu tenho que entender a cultura dos budistas. Se eu for ler o Corão dos muçulmanos, eu tenho que entender a cultura muçulmana. Qual é o problema? O cristão ele quer ler a Bíblia sem saber nada de cultura judaica, o que é um erro, é um grande erro. Então vejam só. Respondendo a sua pergunta, como que eu sei que é na Terra? Que Apocalipse fala que Satanás vai enganar as nações da Terra. E eu sei porque todos os profetas falaram que a era messiânica é aqui aonde? Na Terra. E todos os sábios de Israel durante toda a era falaram que o milênio é aqui na Terra. Então, quando eu faço um shiur dessa natureza que eu fiz hoje, eu não estou dando a minha interpretação. É isso esse que é o pecado do evangélico. O evangélico, o pregador, ele inventa, né? Ele chega lá, Labaxúbia, Labaxébia, inventa um negócio da cabeça dele, ok? Inventa um negócio, o filme Deixados pra Trás é uma invenção danada. O evangélico chega e tem esse hábito de inventar. Eu, vindo de uma cultura judaica, eu tenho a forma de pensar judaica. Qual é a forma de pensar judaica? É o seguinte, tudo. Eu vou começar na Torá, depois eu vou para os profetas, depois eu vou para a Brit Hadashah e vou estudar a opinião de antigos eruditos judeus que escreveram sobre o tema. Por isso que hoje eu citei Rashi, Even Ezra, Rabino Barria, Targum, Midrash, Pessikta de Rav Kahana. Eu cito também vários eruditos do passado e hoje eu ainda citei duas obras acadêmicas, ok?
o Gordon Diffie e o Avraham Malherbe, 2 acadêmicos, ok? Então, mas antes disso, eu estou indo nas raízes. Então, isso que gera esse problema, ok? Então, eu respondi a tua pergunta, ou seja, vai ser na terra porque está em Apocalipse, está nos profetas e os sábios falaram, e estou mostrando também que é importante ter uma forma adequada de raciocinar. Quando nós estamos trabalhando, o Júnior está ao vivo aí, nós estamos montando uma plataforma virtual de discipulado, uma das coisas que eu quero ensinar a vocês é como ter a mente dos antigos judeus. Antigo judeu não é o judeu de hoje, do Rabado, do Breslov, não. É a mente dos profetas. É como raciocinar profeticamente. Como ter uma mentalidade judaica, uma cultura judaica, que, repito, não é religião. Não é Rabado, não é religião. É cultura judaica, ok? Não é para pregar religião, é para pregar uma mentalidade judaica. Repito, e vou falar uma coisa importante. Até no meio cristão, se você estudar em Harvard, em Yale, em Oxford, em Cambridge, em outras universidades famosas do mundo, teologia cristã, todos os acadêmicos cristãos, que são PhD e tal, todos eles estudam cultura judaica. Todos eles, ainda que eles sejam cristãos. Por exemplo, esses autores cristãos que eu citei hoje, né, o Avraham Malherbe e o Gordon Diffie, eles são cristãos, mas todos eles estudam cultura judaica. Por quê? Porque, dizem eles, o óbvio. Você não pode interpretar um livro judaico sem conhecer cultura judaica. Isso é algo óbvio. Mas, infelizmente, você chega em qualquer igreja aqui no Brasil, a galera né, é triste. A pessoa tem uma carência de conhecimento, ok? Tanto é que esse programa de discipulado, eu gostaria até que cristãos fizessem. Ah, eu sou pastor, pode fazer? Pode! Eu queria, no fundo do fundo, mesmo eu sendo judeu, eu gostaria que muitos cristãos fizessem, porque eu não estarei pregando religião, nós estaremos pregando as escrituras e cultura judaica. Então, até um pastor que ele entenda melhor a cultura judaica, ele vai conseguir usar isso melhor no seu ministério, ele vai conseguir ter uma visão, tipo uma visão do antigo Thundercats, né? Uma visão além do alcance. É da minha época de criança, né? Quem é velho sabe disso. Thundercats. Dê-me visão além do alcance. Ou seja, é uma visão além do alcance do Thundercats. É você conseguir enxergar além do horizonte, ok? Então isso é muito importante. Outra pergunta aqui de Wagner Barbosa. A segunda ressurreição será antes do milênio ou depois, quando Satanás será destruído e todos serem lançados no lago de fogo? E o que vai acontecer no milênio com a igreja? Bem, conforme nós vimos hoje em Tessalonicenses, olha só, está assim, os mortos no Senhor, ou seja, os mortos que creem em Yeshua, irão ressuscitar com a sua, o quê? Vinda. Eu citei até um teólogo cristão, Charles Ryrie, um famoso, dizendo que a segunda vinda coincide com o arrebatamento e coincide com a ressurreição, o quê? Dos mortos, ok? Coincide com a ressurreição dos mortos. Então isso é com a vinda de Yeshua. Estava no texto de Tessalonicenses. Os mortos irão o quê? Ressuscitar. Ok? Está dizendo que os mortos irão ressuscitar. Agora, uma outra coisa, isso é importante dizer. Eu não falei, respondendo à pergunta do Anderson, que na era messiânica existirão pessoas das nações que estarão nascendo, estarão nascendo e elas irão morrer. Repito, entre as nações existirão pessoas que estarão nascendo e essas pessoas irão morrer. Se essa pessoa serviu a Yeshua, depois, no futuro, ela vai ressuscitar também, depois do milênio. E existem também aqueles que nasceram, morreram e não serviram a Yeshua.
Entenderam, né? Durante o milênio, existirão aqueles que já estão com corpos glorificados, que estão em Israel, e esses não morrerão mais. Não morrerão mais. Paralelamente, haverá pessoas das nações que nascerão e que morrerão. E aí, se o sujeito for justo, serviu a Yeshua, no futuro ele vai ressuscitar, depois do milênio. E se ele for ímpio, depois do milênio, o que acontece? Ele vai ser lançado no lago de fogo junto com Ra-Satã. Aí isso está em Apocalipse, ok? Letícia Santos. Shalom, Sadoc. Minha pergunta é referente à guerra de Gog e Magog, se ocorrerá antes ou depois do arrebatamento. E a tribulação que se manifestará, o anti-Mashiach. Então ficamos na dúvida se essa guerra será antes ou depois. Olhem só. Haverá a guerra de Gog e Magog. E aí, nós vimos que Yeshua voltará no... Né? Israel começa perdendo, nós estudamos semana passada, e depois vem o Eterno, diz Zacarias, que é ali Yeshua vindo. Ele vem, e daí aí que ocorre o quê? O arrebatamento e a consequente vinda. Porque, conforme eu citei, está correto o teólogo cristão Charles Ryrie, o arrebatamento ocorre junto com a segunda vinda. Então, Letícia, eu sei que você assistiu o shiur da semana passada. Quando no shiur da aula passada eu falei que Yeshua virá na guerra de Gog e Magog para exterminar os inimigos, ele virá como? Ele virá nas nuvens dos céus com os salvos ressurretos, e nós que estamos na terra estaremos juntamente com ele, com os nossos corpos glorificados. E é por isso que eu fiz esse shiur de hoje. E tua pergunta é linda, maravilhosa, tua pergunta. Por quê? Porque a aula de hoje, na verdade, ela tem uma conexão com a aula da semana passada. Porque esse arrebatamento de hoje ocorre quando? Durante a guerra de Gog e Magog. Durante. A guerra está desenrolando, e durante a guerra de Gog e Magog vai acontecer tudo isso. Então, por isso que esse shiur, ele foi importante, porque ele complementa também a aula passada, e aí as peças do quebra-cabeça se encaixam, ok? Então, isso vai acontecer durante a guerra de Gog e Magog. Aí, então, nós vimos que na guerra de Gog e Magog, Israel começa perdendo, Israel começa a sofrer. Aí depois, Yeshua volta, ele volta com quem? Com os mortos ressuscitados, os que são salvos. Nós somos arrebatados, glorificados, encontramos ele nas nuvens e voltamos. Voltamos para quê? Para exterminar os inimigos na guerra de Gog e Magog. Então, Letícia, se eu e você estivermos lá nas nuvens, a gente vai descer para meter pau em Gog e Magog, né? Para descer assim o sarrafo nos inimigos de Hashem, né? Sei lá, não sei o que o Eterno vai me dar na minha mão, se for uma espada de fogo, né? Eu vou pegar a espada e não sei como vai ser, né? Tô falando aqui ilação, brincando. Mas a gente vai descer para pulverizar Gog e Magog. Qual é a outra pergunta? Isso parece que não faz muito sentido. Pode explicar como a criança que nascerá terá a oportunidade de ser salva se não há mais contato com pessoas de Deus? Claro que vai haver contato com as pessoas de Deus. Claro que há. Pera, quem perguntou? Alessandra, claro que há. Veja só. Na antiguidade, não havia internet, televisão, não havia nada. E havia pessoas que não estavam em Israel e criam no Eterno. Mesmo sem internet, sem televisão, sem nada. Por exemplo, Jó. Jó não era judeu, não era israelita. Ele era gentio. Muitos não sabem, Jó era gentio. E ele foi considerado um justo, ok? E ele não tinha internet, Facebook, ele não tinha nada, e foi considerado justo.
Então, mesmo quando não tinha televisão, internet nem nada, havia gentios justos. Na era messiânica, com mais razão, com toda a tecnologia existente, é óbvio que as pessoas vão conhecer. E Yeshua falou que antes de ele vir, o evangelho dele será pregado em todas as nações. Então é claro que todas as nações vão ter acesso a tudo isso. Vou dar um exemplo. Se Yeshua voltasse hoje para Israel e alguém está aqui no Brasil, pô, você pode servir o Eterno? Pô, você liga o computador, você liga tudo, você tem acesso a tudo isso. Existem pregadores aqui no Brasil, né? Alguém nasceu hoje, quer servir a Yeshua, o sujeito é gentio, nasceu e virou um pregador. Ele pode pregar, ok? Então, até veja, alguém falou aí de Rússia e China. O evangelho foi muito proibido na Rússia e na China. Sempre houve pregadores na Rússia e na China. Até na Rússia e na China, na época da cortina de ferro, havia pregadores. Então, na verdade, é claro que as pessoas vão ter acesso. Por quê? Porque a mensagem de Yeshua será pregada nos 4 cantos da terra antes do seu retorno. E com o seu retorno, com toda a tecnologia, vai ser fácil. É só transmitir tudo, né? Vou dar um exemplo, vou brincar aqui, tá? Claro que eu não sei como vai ser. Mas eu tô fazendo o shur aqui, em nome de Yeshua, aqui no Brasil. Na era messiânica, com o corpo glorificado, eu faço uma live lá de Israel com o corpo glorificado, pô. Se alguém tiver no Brasil, a pessoa assiste, entendeu? Eu chego assim, Yeshua, eu quero ir no Brasil pregar. Ele pode me mandar pro Brasil pregar. Quero pregar em outro lugar, ele pode me mandar. Ou seja, o reino dele vai ser em Israel, mas a mensagem dele continuará sendo pregada em todas as nações. Ok? A mensagem dele, repito, mesmo eu morando em Israel, se ele quiser, ele me manda para o Brasil, para qualquer lugar, ok? Para qualquer lugar, para a China, para a Rússia, para qualquer lugar ele pode me mandar. Não só eu, tô brincando comigo, mas pode ser você, pode ser qualquer pessoa. Repito, o reino messiânico é na terra de Israel, não o Israel pequenininho de hoje. E nós vimos que Israel é gigante, do rio Nilo ao Eufrates, isso está na Torá. O Israel verdadeiro é tudo isso. Mas o reino dele é ali, mas a mensagem é uma mensagem que atinge todas as nações. Carlinhos da hora. 1. Como será o corpo dos santos glorificado? Glorificado, não morre, não sente dor, não sente nada, nada, nada. Será igual o corpo de Adão antes da queda, ok? Não sente dor, não sente... não cansa, será como Adão antes da queda, porque os próprios sábios de Israel falam que na era messiânica, a era messiânica será como no Jardim do Éden, ok? Como no Jardim do Éden. Agora, se você perguntar, Tzadok, como que era certinho no Jardim do Éden? Aí eu vou brincar com você, eu falo, pô, não tava lá, assim, tô brincando, né? Eu sempre gosto de falar. Mas veja, o que a gente sabe da Torá é que não havia morte, não havia... fome, não havia tristeza, não havia dor, nós não nos cansávamos. Então você não vai se cansar, você não vai sentir fome, não vai sentir frio, não vai sentir dor, não vai sentir nada. Vai ser uma imagina, hein? Né? Imagina eu... outra coisa... Nós teremos uma glória. Os rabinos falam que Adão tinha vestes de luz. Não se sabe exatamente como que era isso, mas nós teremos uma glória para a gente não morrer. Então o meu corpo, né, não vai ser esse corpo aqui que está envelhecendo, né? Não vai ser esse corpo envelhecendo, mas vai ser um corpo glorioso, com luz, com presença divina, ok? Dizem os sábios que nós iremos resplandecer a luz do Eterno, a luz de Mashiach. Ou seja, então será um corpo assim, sem dor, sem frio, sem doença, a gente não pode morrer, ok? Isso é uma linha geral. Agora, os detalhes de como será isso, aí eu não tenho como dizer. 2. E como será a relação do espaço físico de Israel para comportar bilhões e bilhões e bilhões de santos? Essa tua pergunta é maravilhosa, Carlos, porque essa pergunta eu gosto muito, uma vez fizeram essa pergunta para um rabino messiânico aqui no Brasil. Por quê? O Eterno jurou dar a terra de Israel, ok?
e a terra de Israel parece pequena. E aí fizeram essa pergunta para o Rabino Messeno, um dos rabinos mais famosos aqui do Brasil. Aí ele deu uma pergunta que eu achei... Ele deu uma resposta que eu achei mandrake. Eu achei horrível. Mas o camarada é muito famoso. Eu vou falar o que ele falou e o que eu responderia. Ele falou assim: olha, Israel é muito pequenininho, eu vou todo ano em caravana para Israel, Israel é muito pequenininho, não dá para comportar muita gente. Então o que o Eterno vai fazer? Disse ele. Ele vai pegar um representante de cada família e vai botar um representante de cada família. E o resto ele vai deixar nas nações. Então seria tipo assim: você, Tzadok, eu gosto de você, você vem. E a tua família fica no Brasil. Você, Carlinhos, da hora que me perguntou, você vem. A tua família fica no Brasil. Ou seja, o Eterno escolheria um representante e o resto iria ficar. Sabe por que eu achei essa resposta mandrake e que não tem nada a ver? Errada. Por quê? Porque o Eterno falou que todos iriam herdar a terra. Todos. E aí vem a tua pergunta: como vai caber todo mundo? O que esse rabino não pensou é que a terra de Israel não é esse pedacinho de terra pequeno que você viaja para Israel hoje. O Eterno, ele prometeu desde o Nilo até o Eufrates, é todo o Oriente Médio, é muita terra, é muita. Ah, Tzadok, mas no meio dessa terra tem muito deserto, tem muita área inóspita. A era messiânica será como o Gan Éden. Aquilo ali, o deserto vai sumir. Vai ser a área fértil. Ah, Tzadok, tem muita área montanhosa. Zacarias 14, que a gente estudou semana passada, fala que as montanhas se tornarão o quê? O quê? Planícies. Ok? Então, se você pegar toda essa área e se você acha que há deserto, que há montanha, que há tudo, pô, a área é pequena. Foi o que pensou esse rabino. Mas se você pensar que é do rio Nilo ao rio Eufrates e que tudo vai virar planície, tudo será como o Jardim do Éden, obviamente, é claro que vai caber todo mundo. Ah, mas são bilhões e bilhões? Veja, eu não acho que são bilhões e bilhões, não. Yeshua falou que a porta é o quê? Estreita, e poucos entrarão. Então, eu particularmente não acho que é bilhões e bilhões, porque o cristão acha assim: aceitou Jesus, está salvo. Pode adulterar, pode pular cerca, pegar outra mulher, pode mentir, pode enganar. Ah, o cara não é casado e tem relações sexuais sem ser casado, que tá tudo certo, é salvo. Não é salvo. Não é salvo. Falei, é verdade, galera. Ah, eu tô com uma mulher, não sou casado. Não é salvo. Não é salvo. Vai pro Guerrinon. Você é um convencido e não é um convertido. Então, galera, poucos, só está escrito em Hebreus, sem a santidade ninguém verá Deus. Só quem é santo. Santo, gente, em hebraico, kadosh, em aramaico, kadisha. Santo, gente, não é ser uma meia boca, não. Ah, eu sou um crentezinho meia boca. Santo é uma pessoa de alto nível espiritual. Altíssimo nível. Isso são poucos. Ah, Tzadok, eu tô meia boca. Esforça-te pra virar santo. Porque se você não virar santo, tu não entra. Tu não entras, não é? Entenderam? Então, galera, tem que ter um nível alto. Então, esse negócio de bilhões, porque o cristão acha, bilhões estão salvos. Isso não é assim, não é assim. Repito, a teologia cristã diz, é só aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador que está salvo. Aí, se fosse assim, realmente teria bilhões. Yeshua
Ele não na verdade, o critério dele não é esse critério pregado aí nas igrejas. Então, pelo critério de Yeshua, a terra vai comportar todo mundo, ok? Essa é a resposta. Então, na minha visão, não tem essa, o Eterno escolhe um representante e deixa o outro de fora, o outro barrado no baile. Não existe isso que os profetas falaram, que quem tem direito herda, ok? Então, essa é a minha explicação. Rafael, podemos concluir então que Yeshua não voltará a qualquer momento, mas sim após a grande tribulação? Rafael Oliveira, sim, ele volta depois da grande tribulação. Agora, Rafael, vou te falar um negócio muito forte agora e para muita gente, ok? Ah, então já que a grande tribulação não começou, então vou viver aí de bobeira, eu vou viver aí na carne, porque não começou. Os nossos sábios falam o seguinte: Yeshua disse que ele virá como vem um ladrão. Paulo repetiu isso em Tessalonicenses. O que os rabinos ensinam é: nós temos que viver como se Mashiach viesse hoje. Então, só para te deixar algo muito claro, hoje, o dia de hoje, eu creio que Yeshua não vem hoje. Hoje, né? Hoje é que dia? Aqui é 10 de outubro. Eu creio que ele não vem hoje. Mas, todo dia, quando eu acordo, eu oro e eu penso assim: eu vou me comportar como Yeshua viesse hoje para me julgar. Eu vou me comportar isso. Como se ele viesse hoje. Entenderam? Eu sei que ele não vem hoje, mas eu me comporto como se ele viesse hoje. Tanto é que Yeshua ensinou isso. Yeshua ensinou para você orar todo dia. Muita gente acha que isso é invenção católica, não é. Yeshua era judeu, conhecia liturgia judaica, e na liturgia judaica você tem que repetir orações. Ele falou para a gente repetir todo dia o quê? O Pai Nosso. O que está no Pai Nosso em aramaico? Avund vashmaya nefkadashmar tithe malkutar. Tithe malkutar. Que venha o teu reino. Por que ele disse para você orar todo dia que venha o teu reino? Por quê? Porque você tem que se portar como se o reino dele viesse quando? Hoje. Então, todo dia eu recito e eu faço um Hidbodedut usando o tefilim. Eu faço também uma meditação do Pai Nosso em aramaico. Como que eu faço essa meditação? É muito forte, hein? Eu tenho feito isso, gente. Como eu consegui alcançar níveis? Porque o aramaico é a língua sagrada usada por Yeshua. Eu começo a citar em aramaico e cada palavra aramaico eu paro e fico meditando. Em cada palavra, às vezes, eu fico 5 minutos, 10 minutos, em uma palavra só. Palavra por palavra do Pai Nosso. Aí, quando acabo, eu recito tudo em aramaico, cantando. Quando eu recito Tithe Malkutar, que venha o teu reino, eu sempre assumo na minha meditação esse compromisso. O teu reino vem hoje. Ou seja, eu vou me portar como se Yeshua viesse hoje, ainda que ele não venha, ok? Mas tecnicamente a tua pergunta tá certa. Yeshua vem depois da grande tribulação, porque nós vimos aí expressamente o texto de Mateus 24, 29, que no aramaico está Merdaden Vathar Ulsana. E imediatamente, Ulsana, imediatamente Vatar, depois, Ulsana, depois da tribulação. Então ele vem depois, isso está escrito literalmente, ok? Outra aqui pergunta aqui. Então, qual é a explicação de Romanos 10, 9? Se confessar Yeshua em seu coração. Olhem só, Romanos 10, 9 fala assim, deixa eu até abrir aqui para ler diretamente no original o que está escrito. O meu irmão está perguntando assim, Romanos 10, 9 fala que nós temos que confessar Yeshua, né, em nossos corações. E o que significa isso? Ok? Olha só. No aramaico, está escrito assim, Uen Taude
perfuma. Se confessar, se você o quê? Confessar com a boca. Mas aí está o verbo, o radical é idá. Idá. Idá significa confessar, não no sentido de eu creio, eu... Porque muita gente não entende. Rapidinho, muita gente não entende, porque quando nós traduzimos uma coisa de uma língua para outra, você perde o conteúdo semântico. Então, quando você lê uma Bíblia em português, você está raciocinando o quê? Em português, ok? Só que quando você lê em aramaico, você raciocina em aramaico. O verbo aqui é talde, que é o radical do verbo idá, que literalmente em aramaico significa confessar, não no sentido de declarar com a boca, mas confessar no sentido de vivenciar aquilo, de praticar aquilo, de colocar em ação. Então esse verbo em aramaico não é só eu creio, eu confesso, eu vivo, eu pratico obras de acordo com aquilo. Tanto é que a minha esposa, a Vanessa, escreveu aqui, Yeshua falou, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que está nos céus. E Yeshua falou, naquele dia falarão, Yeshua, em seu nome nós fizemos maravilhas. Em seu nome expulsamos demônios. Olhem só, são pessoas que em nome de Yeshua, ou em nome de Jesus, para o cristão, expulsou demônios. Em nome de Yeshua, ou em nome de Jesus, fizeram sinais, prodígios e maravilhas. Mas o que Yeshua falará? Nunca os conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Iniquidade. Então, você confessava, você falava de Yeshua, mas você não vivia aquilo que você pregava. Você expulsou demônios. Veja só, meus irmãos, eu costumo até brincar que parece que Yeshua falou isso para os pentecostais. Eu começo a brincar, sabe por quê? Só para vocês entenderem. Eu tenho conhecido meu que fala assim, não, porque eu expulso o demônio. E o sujeito vai e expulsa demônio de verdade, mas ele tá no adultério. Ah, eu falo em mistérios, eu falo em mistérios, eu falo do repleplé. Mas eu sei, já me falaram que o camarada frequenta casa de prostituição. Ah, eu faço sinais, prodígios e maravilhas. E o camarada é desonesto. Vejam, Yeshua não tá nem aí. Você pode ser pentecostal e falar em línguas. Você pode ser pentecostal e expulsar demônios. Você pode ser do repleplé. Você pode entrar no sapatinho de fogo aí, como já me... Você pode fazer qualquer coisa, meu irmão. Agora, esse não é o critério. O critério é confessar, é viver o que Yeshua ensinou. Repito, não sou eu. Yeshua disse para estes, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade, ok? Então isso é muito importante.